começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a inafastabilidade do Poder Judiciário, o direito que garante a todos a possibilidade de buscar a justiça. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. E para falar sobre o tema, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Renato Santana, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Ele tem especialização em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e mestrado em Direito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. É juiz do trabalho em Ribeirão Preto, São Paulo. Já bem-vindo, doutor Renato. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que caracteriza uma lesão ou ameaça ao direito. Bem, o conceito que nós temos que ter da leitura da Constituição é o mais amplo possível. Então, lesão ou ameaça ao direito é aquilo que o cidadão entender que isso seja. Então, sempre que o cidadão se entender prejudicado, incomodado, de qualquer forma, ainda que seja uma coisa pequena, isso que é importante dizer. Quem tem que fazer essa avaliação do que é importante ou não, no campo da lesão ou ameaça ao direito, é o cidadão. Sempre que o cidadão se sentir incomodado ou prejudicado, ele tem que ter na lei o respaldo para ir ao judiciário e buscar o seu direito. E também está aqui conosco Luciana Ribeiro Fonseca, presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-DF. Ela tem mestrado em Direito pela Universidade de Londres, faz parte do Comitê Brasileiro de Arbitragem e é procuradora do Distrito Federal. Já bem-vinda, doutora Luciana. O fato desta garantia estar no artigo 5º, isso significa a importância dela para a população? Sim, com certeza. É uma garantia que a Constituição fez questão de expor. Contudo, é bom colocar que essa norma, ela se dirige principalmente ao legislador. A lei não excluirá da apreciação do judiciário, o que significa que nada impede que o cidadão opte por não levar a sua lide ao Poder Judiciário. Cabe ao cidadão escolher. E apesar do direito de ir ao judiciário, muita gente prefere tentar resolver os problemas de outra forma. Uma das opções é a arbitragem. Profissionais escolhidos e pagos pelas partes envolvidas na disputa buscam um consenso para pôr fim à causa. Nem todos os conflitos precisam ser levados diretamente ao judiciário. Muitas vezes as pessoas recorrem a alternativas como a mediação, a conciliação e a arbitragem, prevista pela legislação brasileira. A arbitragem é uma espécie de justiça privada, onde as partes fazem um acordo para resolver a questão com a ajuda de um árbitro, escolhido por quem está envolvido na disputa. Para exercer esta função é preciso entender de arbitragem, legislação e direito. Esse juiz privado é um árbitro, é uma pessoa que deve ter conhecimento do assunto a ser tratado e, sobretudo, confiança das partes. Em 2001, o caso de uma empresa que queria homologar o laudo de uma sentença arbitral da Espanha para ter feito aqui no Brasil veio parar no Supremo Tribunal Federal, o que provocou uma discussão sobre a lei de arbitragem. Por maioria dos votos, os ministros reconheceram a constitucionalidade da legislação. A sentença arbitral tem o mesmo efeito da convencional e o que for definido tem que ser cumprido pelos envolvidos na disputa. A arbitragem ainda é pouco conhecida, mas tem crescido a procura por parte de empresários, comerciantes e industriais em questões ligadas ao patrimônio. As pessoas que querem resolver as suas pendências, os seus conflitos de interesse, procuram a justiça arbitral, porque é uma justiça célere. É uma justiça que as pessoas, as próprias partes elegem o juiz arbitral. Aquele acordo, vamos dizer assim, acordo entre as partes de que nós vamos decidir isso pela arbitragem. Quem ganhar, ganhar, quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu. E está resolvido, não cabe recurso. Doutora Luciana, que tipo de cuidado a pessoa que procura arbitragem deve ter? O cidadão deve tomar muito cuidado ao procurar a arbitragem, porque não é recomendável os termos tribunal, juiz, não pode usar o brasão, simulando um tribunal, para que não se confunda a arbitragem com a justiça estatal. Isso não é recomendado de forma alguma. Na Justiça do Trabalho, principalmente, nós temos uma visão muito restritiva em relação à arbitragem e mediação. Entendemos que isso pode ser uma forma de resolução dos problemas para empresários, para tipos de relação mais complexas, mas, por exemplo, na Justiça do Trabalho, você levar um trabalhador, como eu já vi várias vezes acontecer, ele comparecer a um lugar onde ele encontra lá escrito tribunal,
onde ele encontra um sujeito numa mesa que está mais alta, sujeito de terno, ele acha que aquele é o juiz. E ele entrega o seu destino a uma pessoa que ele acha que é o juiz, que é uma pessoa que prestou um concurso público, que está ali para defender o interesse da sociedade. E, na verdade, ele está diante de um hábito que muitas vezes não foi ele que escolheu, porque na Justiça do Trabalho o que nós temos muito é isso, o empresário levando o trabalhador para um tribunal que ele escolheu, que ele remunera. Então, não preciso dizer qual é o problema que isso pode acontecer, principalmente na área trabalhista. É preciso tomar bastante cuidado, então, quando você escolhe, um tribunal escolhe um árbitro para poder resolver a questão. É sempre importante esclarecer para o cidadão que ali se trata de uma justiça privada. Por isso que é bom colocar o termo Câmara de Arbitragem, árbitro. Qualquer cidadão pode fazer uma arbitragem e será um árbitro enquanto aquela arbitragem estiver ocorrendo. Em relação à decisão, se a decisão for tomada lá e não for cumprida, por exemplo, o que é possível fazer? A lei equipara o laudo arbitral, a sentença arbitral, a uma sentença de um juiz de direito. Porém, é necessário que a Câmara de Arbitragem, ou a parte, procure o auxílio do Judiciário para executar aquela decisão. Só o Poder Judiciário poderá fazê-lo. Essa, inclusive, Flávia, é uma das grandes críticas que os juízes, em geral, fazem à forma de solucionar o conflito via arbitragem. Porque nós entendemos que o judiciário trabalhista, principalmente, há muito tempo está bem adiantado na solução do conflito. Ou seja, a demora na Justiça do Trabalho, hoje ela não é em saber quem tem o direito, o que a gente chama de processo de conhecimento, né? O nosso problema tem sido o processo de execução. Então, nós entendemos que a forma da justiça arbitral, colocada na Justiça do Trabalho, faria o quê? Faria com que a justiça arbitral ficasse com a parte que nós já estamos fazendo, e estamos fazendo bem, e só jogasse para a gente, só iria jogar para a gente a parte que justamente a gente já tem a dificuldade, ou seja, a justiça arbitral estaria comendo o filé e o osso voltaria para a gente roer da mesma forma que é a execução. Então, essa é uma das grandes críticas que os juízes fazem, que o difícil hoje em dia no Brasil, na Justiça do Trabalho, é tornar a execução efetiva. E isso a justiça arbitral não resolve. Agora, a busca por soluções alternativas para poder se resolver conflitos, isso não ajuda a garantir o direito de ir ao judiciário, já que desafoga os tribunais? Sim, é bastante importante enfatizar que a arbitragem ela já está consolidada, a lei de arbitragem brasileira já tem 15 anos, é tida como uma excelente lei, já foi apreciada pelo Supremo, que afirmou sua constitucionalidade, então ela tem sido muito benéfica para o cenário nacional. Embora seja importante alertar a população para instituições inidôneas, é importante enfatizar que a arbitragem é positiva, ela não desonera o judiciário em larga escala, mas ela é muito importante para setores chave na economia brasileira, setor de energia, indústria, grandes obras, todos esses setores que são muito importantes, eles têm como via preferencial a solução alternativa de conflitos. Por quê? Porque só a arbitragem permite que eles definam a data, por exemplo, que será proferida o laudo, a sentença. A arbitragem possibilita a confidencialidade. Então, são aspectos que são muito importantes para esses setores e também consolida a imagem do Brasil como um país que respeita contratos. A arbitragem, ela serve especificamente a um nicho da atividade econômica e acho que... Qual que é o nicho principal? Eu diria que são os grandes negócios, os negócios que envolvem a confidencialidade, como a doutora falou, negócios em que os próprios participantes já percebem que eles não poderiam aguardar uma decisão do Poder Judiciário, ou até mesmo que, dado o assunto ser tão específico, talvez não pudesse ser corretamente compreendido com a mesma rapidez com que poderia acontecer na arbitragem. Mas não se pense que vai se acabar com o problema, por exemplo, do grande número de ações na Justiça do Trabalho com a arbitragem. O legislador tentou isso no ano 2000, quando fez o que está hoje na CLT, na consolidação, a Comissão de Conciliação Prévia.
A comissão de conciliação prévia, ela tem uma alma ali de arbitragem, de mediação, mais de mediação, que tornaria exigível que, onde ela houvesse, onde ela fosse instituída, o trabalhador deveria passar por ela antes de ir ao judiciário. Isso tem tudo a ver com o nosso tema do artigo 5º, né, inafastabilidade. E o Supremo, em 2007, disse que aquilo não poderia ser uma barreira de acesso ao judiciário. Como a arbitragem é feita para ser realmente uma barreira, né? A pessoa elegendo a arbitragem como uma forma de solução para o seu conflito, ela não poderia ir ao judiciário para discutir o que o árbitro falou. Né? É importante colocar que a lei de arbitragem, já no seu artigo 1º, ela já especifica que a arbitragem se aplica a direitos patrimoniais disponíveis. Para direitos lidados ali naquele contrato específico, o cidadão pode entender que a melhor via não é a justiça estatal. Por quê? Porque ele pode precisar de conhecimentos técnicos muito complexos, muito específicos, que ele entende que então serão melhor lidados por um árbitro. Então, são essa distinção que é importante fazer. E no caso da mediação e da conciliação? São outras formas de solução alternativa de conflito. Na mediação e na conciliação, as partes também se valem de um terceiro. A diferença é que na conciliação, esse terceiro pode sugerir possíveis acordos, e na mediação, esse terceiro fica mais neutro, ouvindo as partes, o que se chama de empoderamento das partes, tentando que aquelas próprias pessoas cheguem a um acordo. Em termos de mediação e conciliação, a Justiça do Trabalho já faz a conciliação já tem a conciliação como princípio desde sempre, né? Então isso não é novidade para a gente. O que eu volto a dizer, o que é muito preocupante, eu já vi até mesmo em convenção coletiva, se pactuar que aqueles litígios de trabalhadores e empregadores seriam definidos pelo tribunal arbitral em tal cidade. Não se pode impor. Não se pode, muito menos em convenção coletiva, não se pode impor em contrato de trabalho, como acontecia. Eu cheguei a ver trabalhadores sendo colocados num ônibus e sendo deslocados para outra cidade a 300 quilômetros do seu domicílio, entrarem num tribunal arbitral, chamado tribunal arbitral, e falaram, é aqui que vocês vão resolver o problema. Se a empresa deve ou não deve, e o trabalhador que falava assim, não, mas eu não quero resolver aqui. Então pode ir embora. Nenhum ônibus ele podia usar para voltar. Então é esse tipo de situação que nos preocupa muito. A gente tem que ter em mente isso. A pessoa que vai para a arbitragem, ela não pode se arrepender e depois querer levar ao judiciário, a menos que ela tenha um motivo muito poderoso, né, para dizer. A própria lei é bem elaborada e ela prevê situações em que a sentença arbitral pode ser anulada. E uma delas é se ficar demonstrado que a parte não usou a autonomia da vontade para aderir àquela arbitragem. Né? Se ela foi coagida, se ela foi obrigada, realmente não estamos falando de arbitragem aí. O que está se usando é do nome de arbitragem para outras coisas. Para cometer uma fraude. Para cometer uma fraude. Então, é bom separar, como se diz, o joio do trigo. A arbitragem é muito positiva, não devemos confundir a arbitragem com fraude. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a inafastabilidade do Poder Judiciário. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Luciana Ribeiro Fonseca, presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB-DF, e Renato Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. No programa de hoje, estamos falando sobre a inafastabilidade do Poder Judiciário. Este princípio esteve presente na Constituição de 1824, quando foi dado ao povo o direito a ter um judiciário independente. Mas foi consagrado mesmo pela Constituição de 46, da forma como hoje está expresso no artigo 5º. Doutor Renato, o artigo 5º fala que qualquer lesão ou ameaça ao direito tem que ser apreciada pela Justiça. Existe alguma exceção a essa regra? Não, no modo de ver dos juízes, essa porta, vamos dizer assim, a porta do judiciário, ela tem que estar escancarada. Eu acho que sempre que o cidadão se sentir ofendido, prejudicado, ou for prejudicado, achar que pode ser prejudicado, ele tem que ir ao Poder Judiciário
e tem que ter direito a uma solução que seja razoavelmente rápida e que seja efetiva, que seja executada. Essa é a visão dos juízes do trabalho, principalmente. Doutora Luciana, pode-se dizer que essa garantia é uma forma de não se fazer justiça pelas próprias mãos? Sim, é importante deixar bem claro para o cidadão de que ele tem um acesso ao judiciário e a outras formas de solução do seu conflito para que ele não faça justiça com as próprias mãos, porque há vários meios de solução, de pacificação, são as diversas formas de pacificação da sociedade. Agora, doutor Renato, esse princípio, ele significa que a palavra final é sempre do Poder Judiciário? Sim, no nosso modo de ver, a última garantia do cidadão é ir ao Poder Judiciário, mas sem prejuízo do que a doutora Luciana mencionou. O cidadão pode escolher outras formas de resolver o seu litígio, né? Até sem participação de ninguém, né? O bom senso e a conciliação vale para todos, né? Em tudo. Né? Eu acho até que o advogado tem um papel importantíssimo na carga de trabalho do Poder Judiciário, porque muitos problemas podem ser resolvidos pelos advogados. Então, se você tem um problema, você procura um advogado, o que o advogado tem que fazer? Procura outro advogado, procura outro colega, converse antes. Muitas vezes, um bom esclarecimento do advogado já vai prevenir um litígio. Eu acho que o advogado pode esclarecer para o seu cliente que determinado tipo de prova pode ser muito difícil, ou que pode, por esse aspecto, demorar, ou talvez seja melhor receber um pouco menos do que brigar por um pouquinho a mais. Enfim, a gente sabe que a cultura brasileira é por levar a questão ao judiciário. A gente não quer que o cidadão deixe de confiar no judiciário, deixe de ir ao judiciário. Mas todas as vezes que ele puder resolver as suas questões de uma forma que seja satisfatória para ele. Isso que é importante dizer. Exato. A pessoa tem que ficar satisfeita com a solução que ela escolher. E ter a oportunidade de ir ao judiciário se assim entender que é o correto. É sempre bom colocar que cada vez mais está sendo levado à população essas formas alternativas, sendo explicado, esclarecido para o cidadão como é que funcionam essas diversas formas. E um componente importante, como eu já havia falado o magistrado, é o advogado. Ele é peça-chave. Acho que as faculdades de direito agora inserem em seus currículos essas formas alternativas, porque o advogado cada vez mais deve se conscientizar de que ele não tem processos para gerir, mas sim pessoas com problemas, que ele deve auxiliá-las com o seu aconselhamento, qual a forma mais interessante de resolver aquele litígio. Esclarecer para a parte as diversas formas de resolução daquele conflito, para que o cliente bem esclarecido possa escolher qual é a forma que ele quer optar. Se é o contencioso, né, o que a gente chama de contencioso, se é levar ao judiciário ou se é procurar outra forma de resolução, conciliação ou arbitragem. Já que a gente falou da importância do advogado, como é que se concilia a exigência que existe em algumas causas de ter um acompanhamento profissional com a inafastabilidade do Poder Judiciário, para quem, por exemplo, não tem dinheiro para pagar? Nós sabemos que a parte pode procurar a Defensoria Pública, as faculdades de Direito também já disponibilizam vários centros para advogar para as partes sem cobrar. E lembrando também que o juizado especial não faz essa exigência de advogado. No caso do trabalho. A própria Justiça do Trabalho, até antes dos juizados especiais, né, sempre teve a possibilidade da própria parte ir sem advogado à Justiça do Trabalho. O que eu devo reconhecer é que não é bom. A verdade é, a experiência demonstra que a parte ir sem advogado não é bom. Normalmente é ruim. Falta uma orientação. Falta orientação. Às vezes você vai sem advogado e a outra parte tem advogado. Então já torna uma briga injusta, né? Porque uma parte está assessorada pelo profissional da advocacia e a outra não. O que nós temos que, acho que sobre a inafastabilidade, né? A gente, na Justiça do Trabalho, a gente já tem arraigada na população essa porta aberta que é o Poder Judiciário Trabalhista, né? Hoje em dia, qualquer trabalhador, ele usa o termo, é um termo que todos eles usam, eu vou colocar no pau a empresa, né? Então, esse direito de ação, que muitas vezes a gente fica
colocando ele de uma forma tão difícil, tão técnica, né? O trabalhador já assimilou, é colocar no pau. É ir à justiça, é colocar a sua demanda lá, e é assim que a gente quer que seja. A pessoa que estiver se sentindo ofendida, ela tem acesso à justiça, preferencialmente aconselhada por um advogado, que é a melhor forma de acontecer. Embora na Justiça do Trabalho ainda hoje seja realmente possível, assim como nos juizados especiais, a pessoa ir sem advogado, ir diretamente sem advogado. E nas ruas as pessoas falam sobre essa garantia de buscar o Poder Judiciário. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça pode fazer eu alcançar direitos legais que empresas, pessoas possam não me garantir. A justiça me garante esses direitos. A justiça, para mim, ela pode me alcançar de um jeito que posso procurá-la quando eu estou injustiçado em qualquer situação. A justiça está sempre a tempo, né? Mas ela depende do local, né? Tem local que ela atrasa porque não tem acesso a essas coisas, né? A pessoa que não tem acesso assim a advogados, particulares, né? A justiça é muito morosa, né? No meu entendimento. Eu quero que a justiça faça tudo aquilo que me é de direito, você está entendendo? Cumprir o que está na Constituição. Doutor Renato, dá para a gente dizer que as pessoas já estão mais conscientes dos direitos que elas têm de buscar o judiciário? Acho, sem dúvida alguma. Acho que o cidadão já sabe que ele pode ir à justiça, ele já sabe, inclusive, quais são os problemas da justiça. Aqui um deles, o grande problema, talvez, é a morosidade. Então, a população está consciente das qualidades e dos defeitos da justiça. E está consciente, isso é importante dizer, que o último lugar, a última garantia do cidadão é a justiça. Então, ainda que a população muitas vezes critique o Poder Judiciário, o juiz, ele no fundo ele sabe que a hora que o bicho pegar, é no juiz que ele vai encontrar o seu último recurso de não ser prejudicado. Como foi falado no VT aí, eu quero justiça. Quando eu me sentir injustiçado, eu quero ter alguém para onde ir. É isso que, essa garantia que está no artigo 5º, que é importante de a gente sempre lembrar. Agora, é um direito da pessoa que se sentir lesada ou ameaçada também não procurar o judiciário? Sim, a garantia constitucional, ela é dirigida principalmente ao legislador. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. O cidadão, usando a autonomia da vontade, ele pode, nada obsta, que ele opte por não levar determinada demanda ao judiciário, fazendo uso consciente ali da autonomia da vontade. Num caso específico, ele pode sim resolver que ao judiciário não é a melhor solução. Nesse aspecto, até a Justiça do Trabalho tem uma peculiaridade, né? A gente tem garantido na Constituição, não no artigo 5º, é outro artigo, que é a substituição processual pelo sindicato. Isso é um instrumento que é um pouco diferente dessa autonomia da vontade. Muitas vezes o trabalhador, ele sabe que ele está sendo lesado, mas ele não pode ir à justiça porque ele ainda está empregado, ele é empregado. Então, a experiência mostra que o trabalhador que vai à justiça, o empregador o manda embora, né? Então, através do sindicato, essa demanda pode ser feita sem que exista essa exposição do trabalhador a uma eventual vingança por parte do seu empregador. Isso é um instrumento interessante também de ser utilizado. Acho que a gente precisa falar bastante disso também, que às vezes você, dentro de uma empresa, você tem 200 empregados com a mesma lesão. Não precisa que cada um deles vá à justiça pedir a reparação da sua lesão. Quando você tem instrumentos que você pode, através do sindicato, através de uma ação própria ou através do Ministério Público do Trabalho, você fazer uma ação que resolva o problema de todos. Acho que esse também é um caminho para diminuir a quantidade de ações na Justiça do Trabalho e na Justiça em geral, né? Voltando um pouco para a Justiça Comum, existem inúmeras lides, demandas, que a experiência mostra que também são muito bem conduzidas pela conciliação, pela mediação, principalmente na área de família, né? Relações continuadas, né? Empresários e seus fornecedores. Às vezes, a melhor opção é tentar uma solução antes ou durante o curso do processo, tentar ali uma forma alternativa, ou então, como eu já havia falado, direitos patrimoniais disponíveis, a parte entende que será melhor tratado na justiça privada, ela pode inserir uma cláusula no seu contrato, compactuando ali que aquela específica demanda será levada
para a arbitragem, por exemplo. E como é que fica quando já tem o trânsito em julgado? Já tem uma decisão. Ainda assim, é possível recorrer à justiça novamente? No âmbito civil existe ação rescisória, existe um prazo. Quando aquela lide apresenta em certos casos previstos pela lei, ela pode sim ser objeto de uma ação rescisória. Mas é bom alertar a população de que realmente são poucos casos. Essa já é uma porta bem estreita, né? Você tem o Código de Processo especifica quais são as hipóteses. Realmente é bem mais difícil você, depois de transitado em julgado uma ação, você levá-la novamente ao judiciário. Mas dentro daquelas bem limitadas. Se surge uma nova prova, por exemplo? Não é bem assim. Não é, eu esqueci de apresentar esse documento, não é por aí não. Nessa questão da prova nova, somente se a parte não a conhecia, não tinha acesso a ela. Veja, é bom que o cidadão não confie na porta da ação rescisória para resolver seus problemas, porque ela realmente, além de ela ter o prazo, que a doutora falou, de 2 anos para você tentar mexer com ela, né? Ela é bem restrita, ela é vista de uma forma bem restrita, justamente para impedir que toda ação vire uma outra ação, para ver se aquela primeira ação estava certa ou estava errada. Não é por aí, não. Outros 2 pontos que é bom esclarecer para a população é que, mais um motivo para que a parte, já desde o início da demanda, se valha de um advogado. E, em segundo lugar, apenas colocando que, no caso específico da arbitragem, quando a parte concorda previamente, colocando no seu contrato, novamente, direito patrimonial disponível, que ela levará aquela demanda à arbitragem, ela não pode depois mudar de ideia. Então, se ela usou da autonomia da vontade e decidiu, ela não pode, no segundo momento, querer levar ao judiciário. E, também, por último, o laudo arbitral, uma vez feito, ele se equipara à sentença e ela não é sujeita a recurso de um modo geral. Então, realmente, também tem esse aspecto que é bom a população saber. Então, com esse esclarecimento, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutora Luciana Ribeiro Fonseca, doutor Renato Santana, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Obrigada. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.